Gente, estamos de volta aqui na nossa sala de visita. O doutor Gustavo ainda está aqui conosco. Doutor, olha só, eu vou chamar o senhor para vir aqui comigo, tá? Porque agora nós vamos receber aqui umas moças bonitas. Olha aqui, gente. Tá vendo, doutor? Nós vamos conversar sobre todos esses sapatos que estão aqui na mesa para falar o que a gente usa. Mas a gente vai conversar sozinho, não. Nós vamos conversar com elas. Nós vamos receber aqui a nossa querida Gabriela e a Lê, lá da Jorge Bishop, que trouxe para nós todos esses sapatos lindos, que inclusive, ó, sapatinho que eu uso aqui no nosso programa, todo dia lindo, maravilhoso, que você vê aí, é lá da Jorge Bishop. Quero agradecer, obrigada. Obrigada a você pelo convite, viu? Tá linda demais vocês, hein? Fica à vontade, viu, menina? Já estamos, já. Já estão? Então, a casa de vocês, fica à vontade. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos especialistas em pés e sapatos e especialista em pé, que é o doutor Gustavo. Aí sim nós vamos fazer uma boa combinação. Porque o doutor estava falando ali pra gente, no bloco anterior, que o sapato, ó, eu estou usando esse aqui, deixa eu vir aqui, que é um Scarpin com salto bem alto. Aí, vou tirar o meu sapato aqui, deixar aqui. Aí aqui tem um tênis. E o doutor falou que a rasteirinho nunca é bom, mas tem um tênis, doutor. Esse tênis aqui, por exemplo, deixa eu calçar aqui. Vê se serve, né, gente? Porque às vezes o pé não é de princesa, nunca. Ah, mas serviu, olha lá. Esse tênis aqui, para a pessoa vai trabalhar no dia a dia, quer ficar mais confortável, às vezes o emprego pede que seja um tênis. É tranquilo usar? É tranquilo. Ele é um pouquinho mais alto atrás, né, Drica? Eu percebo que ele é bem confortável atrás e tem a... O importante é ser um pouquinho mais alto atrás. Os extremos são ruins, foi aquilo que a gente falou. Então, ele sendo um pouquinho alto atrás, é tranquilo. E existe a opção também de adicionar calcanheiras só na parte de trás do sapato. Então, de repente, tem um sapato que a pessoa goste, mas ele é muito reto, tem a opção de colocar a calcanheira atrás. Entendi. Acho que vocês têm. Nós até trouxemos. Qual que é aqui, Ale? Essa daqui, Gente, Drica. pode vir aqui pegar. Licença. Aqui. Essa daqui é uma calcanheira. Essa é o calcanheira. Isso. E aí coloca embaixo do pé aqui, onde dá o esporão. Isso, só no calcanhar. Pode Só no abrir, calcanhar. Drica. Isso. Ela tá aberta aqui. Licença. Ah, tá. Ô, gente, mas aí é o seguinte, eu estava usando o Scarpin, que é da Jorge Bishop, um salto desse tamanho. Mas tem também o tênis. Quando a pessoa chega lá na loja e vai falar, gente, eu quero um sapato confortável para eu trabalhar, e aí vocês... Como que funciona isso da cliente, de vocês indicar, se a pessoa já fala, olha, mas eu tenho muito dor no pé, vocês têm também essa de indicar para a pessoa o tênis, que hora indicar, essa assessoria? Como é que funciona? Sim, primeiro a gente identifica o estilo da cliente, se ela gosta de salto fino, se ela gosta de salto bloco. E a gente tem as opções, tanto no salto bloco quanto fino, de saltos mais baixos. Que hoje em dia, na verdade, a tendência de moda mesmo é o salto médio para baixo. O doutor estava falando, eu vou tirar o tênis, estava falando que o salto médio... Qual que é o salto médio aqui, gente? É esse? Não. O salto médio a um gente... salto É. 5. Esse é o número 5. Isso, é um salto 5. Acho que é um salto médio, É, né? um salto salto médio. Salto médio. Então, o ideal é em torno disso, 5, 7... Esse que eu tô é um salto 6, ó. Para quem já gosta de um salto mais blocado. E dá ele é mais grossinho segurança. como esse aqui, por exemplo. Isso. Só que esse, na verdade, ele é um pouquinho mais. Mais ele alto. Já é 7. Mas ele é grossinho, tá Ele vendo é a diferença? grossinho. Ó, um é fino. Isso aqui faz diferença, doutor, na hora da... Isso acho que faz fino diferença ou grosso aqui? no apoio e no equilíbrio, né? Mas Isso aqui é não mais- que vai causar ou Não. descausar alguma Então, coisa. não. Até em relação porque- ao pé, não, Tem mulheres que têm 372 pares de sapatos, o senhor sabe. Não é? Muitas. Mas tem mulher que não gosta do salto blocado. Tem mulher que só gosta de salto fino. De salto fino. Então, a gente tem essa opção do conforto para ela, né? Entendi. Aqui, ó, por exemplo, bota. Eu fico olhando o número para ver se serve no pé para experimentar. Já trouxe tudo especialmente tudo- para você. Já sabe meu número. Mas elas são lindas demais. Então, escolher. peraí, gente. Olha aqui, doutor. A pessoa calça a bota da forma errada, né? Em pé, abaixa errado. Bota. Vai chegar agora o inverno. Então, essa é uma bota bacana, Drica. Ela tem um salto adequado e o bico dela não é tão fino. Ah, é mesmo. Ó, os seus dedinhos ali dentro, tá vendo? Que a Deixa eu- planta ela é mais ó, quadrada. tá vendo? Olha lá, ó. Isso. Os dedinhos, eles ficam bem... não fica juntinhos demais, ficam espalhadinhos. Então, você consegue pisar e ter, ó, conforto. Que é exatamente uma das novidades que a Jorge fez esse ano nessa coleção foi mexer na planta para poder dar esse conforto mesmo, deixar ela mais quadrada.
E é legal isso, né? A empresa pensar na... Não, isso aí faz toda a diferença, né? Acho que teve uma telespectadora que mandou uma... Tem mesmo. Nós temos aqui, eu estava falando com o doutor, vou abrir aqui, meninas. Ela fala assim, ó. Tem várias aqui. Aí a gente está lá no Facebook agora, gente. Vamos começar aqui, ó. A Fafá Pereira. Tem um esporão de calcânio. Aprendi a falar o nome. E recente descobri bursite nos dedos dos pés, direito e esquerdo. E também troquei todos os meus sapatos por calçados Usaflex, que é aquele lá que vocês falam que esse aqui é Usaflex, Drica. Você vai ficar tipo, 3 horas lá no programa e vai ficar... É isso, né? A gente fala que é a nossa palmilha a gente Comfort, tem uma palmilha Comfort. Né? Que Que essa me daqui. ajudam muito, ela tá falando. Ó, essas duas são palmilha Comfort, no caso. Vamos mostrar aqui para ele ali, ó. Gabi. Aqui Que dentro. ela é em matelassê, ela é dupla. Eu vou dar na mão do doutor. Doutor, pega. Bacana, né? Ele vai avaliar para nós o sapato. Vai dar o selo de aprovação. Nada como, ainda bem que a gente tem um profissional aqui para falar. Você vê que ele é fofinho. Ele é fofinho. Então, no caso dela, a bursite, ela dá na frente do pé. Se ela usar um sapato... Igual de eu bico... estava hoje, cadê o meu? Aqui. Esse aqui meu, por exemplo. Isso, se ela usar um desse, vai apertar um pouco mais os dedos e vai piorar um pouco o quadro de dor dela. Então, para ela, o mais indicado, por causa da bursite, é um pouco mais largo e por causa do esporão, o salto. O salto, Então, tá vendo? Tem que ter um pouco de salto, né? Você Um viu pouco o doutor de salto. falando que Eu o ouvi. salto vai ajudar na cura de quem tem esporão, De quem gente. tem. Sim. Eu não sabia disso. Não, Vocês já isso é sabiam ótimo disso, pra Lala? gente, que é um argumento E o na legal, loja, né? Exatamente, E é isso que a gente porque tava agora- conversando. E o legal hoje, Drica, é que essa construção que eles fizeram agora, eles fizeram inclusive mais larga nas laterais para acomodar bem todos os dedos dos Aqui, pés. né, ó, doutor? É isso que tá É isso falando. aí. Sem, né, apertar os dedos. Agora, gente, vai ter aquela hora, como hoje, por exemplo, que o escarpão combinou aqui com a minha roupa, a mulher vai usar, doutor, não vai ter jeito, como Sério? escarpão. Não tem jeito, não tem. Aí o que ela vai fazer? Ela vai usar o bico fino e o salto alto, porque a mulher, né, é mulher, né, gente? Então, tem jeito. Existe o que ela pode fazer, por exemplo, depois de passar 3 horas dentro de um escarpão em pé, aqui, falando com os convidados lindos, maravilhosos. Existe algo que ela pode fazer, e aí para você que sai à noite, ou vai numa festa, ou vai no jantar, tem gente que trabalha. Você trabalha No sempre salto. de salto, né? Sim. Sim. E aí a importância de buscar um sapato confortável, vocês podem falar isso, mas depois disso, tem como ela fazer algo para amenizar e não trazer essas doenças do pé? Tem, por exemplo, o salto, ela vai ficar muito tempo com o pé encolhido. Então, ela pode ter uma contratura um pouco mais da panturrilha. Então, o importante é fazer um alongamento da panturrilha, do pé, de toda a planta. E já existem acessórios, acho que para a parte anterior do pé. Então, para quem tem joanete... Inclusive, a gente Sim. trouxe Esse Isso. daqui é poder um mostrar. protetor. Gente, joanete é esse ossinho aqui, né? Isso. sim. Isso aqui meu de vez em quando cresce, acho que eu tenho joanete. Então, é isso, é sapato Isso assim. aqui cresce. Mas e aí usa como essa bolinha aqui? Ele você Protetor tira, de joanete. Isso. Gente, esse povo inventa tudo na vida. Ele é um adesivo. Aqui. Deixa eu abrir aqui para você. Pode falando Ele que é um eu vou falando. adesivo. Segurando pra você. Aí ele vem, na verdade, são 3 pares aqui, né? E aí você vai colar em cima do joanete. Você vai encaixar o joanete aqui nesse orifício. Porque tem gente que tem joanete... Peraí. Tem gente que tem joanete que entra aqui dentro? Tem cada... Ai, meu Deus, eu tô ficando com medo. Você não imagina. Aqui, ó, o meu não entrou, mas entra aqui. Joanete que fura o sapato. É mesmo, gente? E aí você vai colocar nesse orifício e vai calçar o sapato. Então ela fica com essa espuma, na verdade, protegendo nessa protuberância. Então não vai fazer com que aumente os joanetes e que ela consiga ficar calçada mais tempo com conforto. Tudo isso ajuda. De onde vem a joanete? É sapato fino e a mulher tem Por uma muitos tendência. anos usando, né? Então, assim, a joanete ela é muito mais comum em mulher do que em... Tem homem que tem, mas pode observar, é muito mais comum em mulher. E o calçado muito fino por muito tempo, por muitos anos, é uma das causas. O sapato baixo também, doutor, causa? Tem uma dúvida que as clientes que nós temos sempre perguntam, né? É mais o salto alto, de bico fino. Se for baixo, Aquela tem aqui, rasteira. deixa eu ver. Ó, se for baixinho assim, de bico fino. Sim, ele tem uma tendência maior do que o de bico mais quadrado, bico redondo. Entendi. Mas ele é melhor do que o de salto alto.
E quem tem o pé, por exemplo, meu marido tem uma dificuldade para achar sapato, mas mulher também tem, porque a parte da frente é larga, ele é chato, assim, o pé chato. E aí, como é que põe dentro de um escarpão? Tem uma solução para essa pessoa? Não, então, isso é o Vocês formato. têm lá na A loja gente uma tem solução? uma solução, você sabe, né? A nossa espuma, né? Esse daqui. A espuma. Tem Esse essa daqui, espuma. ele é um amaciante de couro, até... Vamos abrir, Gabi, ó. Vamos. É pro sapato. Isso, pro sapato. sapato. A pessoa vai calçar Deixa eu pegar um aqui. Esse aqui? Acho que... esse aqui Pode mesmo, ó, ser esse aqui. Então, vamos Eu supor, seguro. você chegar lá não com o seu quer pé... testar? Quero. A gente vai colocar. Ô, Gabi, Só que, na verdade, a gente coloca no pé dela você mesmo. sabia Não, que o é no pessoal que sapato está em mais casa mesmo. adora ver gente bonita que vem aqui no programa? Você pode vira de frente para ele. Aqui, ó. Ó. Você coloca É, assim mesmo. aí você já vai calçar, coloca agora ele você no pé. calça. Ai, meu Deus do céu. Ô, doutor, o senhor tá vendo isso aqui? No primeiro momento é estranho, Ai, na verdade, eu adorei. Isso aí. mas a gente vai... A gente limpa essa espuma, né? Pronto. Olha isso. Ô, doutor, você viu isso? Eu fiquei conhecendo agora. E diz que adapta o pé no calçado, né? É, E o doutor aí- não Eu não sabia. conhecia. E isso o senhor acha que funciona? É uma alternativa bacana? Ou o senhor Sim. precisa investigar mais para Não, eu ver? acho que acomoda o pé, não é? Acomoda o pé. Não deu uma Sim, sensação boa? dá uma sensação boa. Principalmente o pé não- nos calçados de verniz. Ele dá uma... Aí Ele você abre, ele aplica, abre o ele caminho ajuda o para o couro a pé. maciar. É. Que interessante. Bacana. né? Se não tem essa alternativa da espuma, o que pode fazer então com os pés chatos? A pessoa não pode ficar a vida inteira sem usar um sapato fechado, talvez. Então, para o pé chato em si, tem palmilhas que tem o suporte do arco plantar. Acho que vocês têm esse suporte também? Não, esse suporte nós ainda não temos. É uma ideia para Jorge. Então, tem o suporte do arco plantar. Ele levanta a planta do pé e acaba assim, ajustando o pé para aquele tipo de calçado. Então, Porque existe... quando a gente fala de pé chato, a gente está falando de um pé que não tem aquela voltinha. Isso, ele é chato, ele é todo todo espalhado no chão. no chão. E aí vai fazer isso. Mas Daí esse essa- apoio plantar, ele vai fazer essas vezes? Esse aqui Ele nosso. vai aumentar. Ele vai aumentar, ele levanta a planta do pé e forma o arco plantar do jeito que deve Ah, tá. Então, por exemplo, caso, essa, esse daqui. Que é essa esse palmilha que está aqui. ser. Não seria... ela pouco ainda mais, retinha um pouco mais um pouco alto. Esse mais. daqui É que vai essa na palmilha planta. do meio número. É. Pra quem... Apoio plantar, evita dores na planta do pé. Aí Esse você é mais o na apoio, frente, né? na frente. Tem um que levanta bem o arco, que fica bem naquela... Então, ó, gente, se você voltinha. tem o pé bem chato e precisa, então dá uma... Existe exercício para o pé voltar ao normal? Quem tem o pé chato? O ou pé não? chato é constitucional, ele sempre vai ter pé chato. Ele nasce com o pé chato, tem o que fazer. não tem o que fazer. Não significa que você é chato, não, por causa disso. É só o pé mesmo. Ô, gente, na hora que tira aqui, vamos ver. Ai, tá, o pé volta ao normal. não Já fica- ficou hidratado. Já ficou hidratado. Agora vamos falar desse aqui, ó, doutor. Porque muitas também, senhoras, e aí eu vou perguntar, senhoras de mais idade, por exemplo, existe isso? Tem um limite de idade para usar esse sapato, um sapato mais assim, aberto, ou não? Não, pelo sapato em si, não. O problema é equilíbrio. Acho que muito velhinha talvez tenha dificuldade em se equilibrar. Esse sapato é ideal. Tem um salto médio, ele é largo na frente e é o ideal. Às vezes tem um esporão também, Drica, não embaixo do pé, mas aqui atrás, bem onde a gente segura o sapato. É mesmo? Então, às vezes, tem Que é solução para tudo. Gente do céu, mas tem com a tudo. solução. Desenvolveu. Esse aqui é o quê, Ale? Esse é para proteger o calcanhar. Então, às vezes, quem tem essa protuberância atrás no calcanhar. Às vezes, tem pessoas que até preenchem o comprimento todo do calçado e fica aquele vão aqui por causa da deformidade. Então, a gente Pro coloca calçado fechado atrás. esse protetor e ele preenche todo esse espaço para que a pessoa não venha sentir dor, Porque às né, vezes é um doutor? local de atrito, né? Isso. Gente, olha aqui, ó, ela fala assim, a Rose Laureano. Somente o pé esquerdo e tornozelo não sinto dor, mas o edema não diminui. Pratico natação para aliviar o edema, tomo medicação, enfim, e não passa. Agora, eu acho que isso aqui é a continuação dela falando, né? Que ela estava com... que ela tem esse edema no pé, no tornozelo. Tem que avaliar, Rosa, mas o edema Tem do muita pé gente falando que tem dor só no pé esquerdo.
E não tem como saber, né, doutor? Não, foi coincidência. Foi acho, coincidência. Gente, o pé esquerdo de todo mundo tá com problema, aí não tem jeito. Gente, é muita gente mesmo falando, ó. Eu tenho muita dor, pois tenho esporão. Não tive coragem de fazer cirurgia. E tem muita dor mesmo. Tem muita medo também de fazer a cirurgia. Cirurgia em último caso. Raramente precisa chegar na cirurgia. Então, usando o salto e fazendo fisioterapia, alongamento, resolve o problema do esporão. E, doutora, até uma outra dúvida referente a isso que a Drica falou, de várias pessoas terem dor, às vezes em uma perna só. Essa palmilha que está na sua mão é a de meio número que a gente costuma vender. A gente, às vezes, tem clientes que chegam na loja que calçam um número num pé e outro número em outro. Mesmo? É mesmo. E, às vezes, elas utilizando só esse que fica maior, elas começam a sentir dor de forçar a outra perna. Então, elas levam essa palmilha para preencher um lado para elas conseguirem manter esse equilíbrio. Porque aí, doutor, o pé vai ficar... Não, exatamente. E às vezes tem uma perna menor do que a outra. Sim. Então a palmilha ajusta essa altura também. Agora, tem uma pessoa aqui falando assim, que ela usa a palmilha, mas ela só não sente dor quando ela usa a palmilha. Quando ela tira a palmilha, ela sente dor. Ela continua, então, usando a palmilha Fica com a ou palmilha. precisa fazer uma investigação? Com a palmilha. Continua com a palmilha. Ela deve ter um problema O constitucional. nome dela é Neide. Neide, um beijo. Neide, passa na Jorge, tem sapatos bem confortáveis. Tem mesmo, viu, Neide? Gente do céu. Agora, o mais comum aqui, a gente falou da bota, tem a bota aqui, ó. Tem a bota do bico apertado, aqui apertado. Essa parte fechada, tem bota que vem até aqui em cima. Isso nada vai influenciar, não. Essa parte do cano não tem influência. É mais o pé na frente e o pé atrás. E o pé atrás. Agora, eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta que todo mundo que não quer calar. Existe diferenças de, por exemplo, você usar um sapato, e aí eu vou perguntar para o doutor, tá, meninas? Porque aí eu quero saber medicinalmente, um sapato que é menos qualidade, no sentido assim de, às vezes ele fica mais largo quando a gente compra, ou às vezes fica mais... E o sapato que dá um maior conforto, isso faz diferença na hora da saúde dos pés? Porque também tem a saúde dos bolsos da pessoa. Como que funciona qualidade, isso? Na qualidade. Faz toda a diferença, Drica. A qualidade está totalmente relacionada ao... Tem muita tecnologia atrás da qualidade. A qualidade não é só o preço, não é só a marca. Tem bastante coisa por trás. Né? Então, vale a pena... E aí, assim, eu estou falando isso, lembrei da minha mãe agora, o senhor falando isso, que a minha mãe, a gente sempre foi pobre lá na minha casa, sempre fomos assim, muito simples. Mas a minha mãe, ela juntava, e ela tinha um lugarzinho lá que ela comprava, ela falava assim, como a gente é pobre, eu não posso comprar todo mês, então eu compro um bom para durar bastante. Né? Tem essa alternativa de fazer isso para poder, por causa da saúde do pé. Por causa da saúde do pé. E às vezes o calçado pode causar dor. Isso dificilmente acontece com calçados de boa qualidade. Né? Vocês têm esse cuidado com os clientes quando chegam lá na loja? Temos. Como que é principalmente, essa assessoria? Né? Quando chega alguém assim, a pessoa fala, eu estou procurando um sapato bem baratinho para eu trabalhar. E aí, nessa hora, eu olho para ela e falo, quantas horas você trabalha por dia? Ela fala assim, eu trabalho de 8 a 10 horas por dia. Eu falo, você vai colocar um sapato bem baratinho, né? Tem que ter um ortopedista lá de onde eu Tem, vou levar o doutor lá. Aí eu falo para ela, olha, a gente tem com custo-benefício, que é um investimento. Você tem que pensar no calçado como algo que você está investindo na sua saúde. É um investimento, senão vai gastar com remédio, vai diferente, né, de um sei lá, de uma tinta de cabelo. Se bem que a tinta tem a química também, precisa ser uma coisa melhor, porque se for usar qualquer uma. É diferente, né, doutor? Às vezes de um acessório, de uma coisa... É algo que vai estar diretamente ligado à sua saúde. E o pé é o que sustenta o corpo. E a Jorge tem muito essa preocupação com o conforto. Não porque só com a beleza. Constantemente, eles estão fazendo inovações nos calçados, estão vindo plantas novas... Tudo porque as clientes comentam, falam e eles vão e buscam. Esses daqui mesmo, Drica, licença. Ele passou por é uma uma linha que a gente vende muito para a senhora, pessoas que trabalham muitas horas em pé. Eu já usei esse aqui no programa. Isso. Né? Ele tem um solado em TR, que ele é super flexível, né, emborrachado, então evita que a pessoa escorregue. E esse é um modelo super tradicional, que tem há muitos anos. Só que agora tem muita procura por ele. Modificou, porque ele deixou a planta mais larga. Também ele fez isso. Colocou essa palmilha de telacê.
Ela tem 2 palmilhas aqui de 3 milímetros de espessura, então Que tem vai todo dar, é confortável. isso. Gente, se esse aqui que eu fico impacto. aqui 3 horas em pé, dá licença. Isso que eu ia te perguntar, qual que é a sua sensação depois quando você chega em casa? com Gente, esse calçado? não, em casa eu não tenho nada. Tirando os dedinhos que ficam juntinhos, que depois ele já, logo ele já passa, não tem nada. Não tenho dores na coluna, não tenho dores nas pernas, não, sabe assim, não sinto. esse- Aí é o resultado do... É o resultado. E essa foi Nunca uma vou ter pergunta. esporão. Obrigada, menina. Eu agradeço muito vocês por me darem o sapato. Me dar, não é? Gente, aqui é o seguinte, a Jorge Bischoff, ela veste aqui os nossos pés aqui no Mulher.com. Toda semana eu tô lá na loja, a gente leva as roupas lá da Gigi Modas, lá de Vinhedo também. Aí chega lá, a gente põe todo mundo lá, daí escolhe esse sapato, combina, esse aqui fica bom. Daí eu fui lá, por exemplo, com essa roupa lá da Gigi, aí pegou esse sapato, além de combinar, tá vendo? Eu nunca vou ter esporão, eu tô tão feliz com isso. Olha, meninas, quero agradecer a presença de vocês. Nós também, Agradecer, obrigada. doutor, foi Obrigado. muito bom sua Eu que participação. agradeço, obrigado. Eu acho que serviu até para vocês, né? Não, foi Tudo ótimo. que o E doutor deu foi muito falando. argumento para a gente poder passar para as Entendeu? clientes. E assim, a gente não está ouvindo da Drica, que, né, das meninas que trabalham com sapato, é de um médico falando, né? Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço mesmo, assim, de saber isso. São coisas que a gente não sabia, mas que agora a gente sabe, porque aqui no Mulher.com a gente leva essa saúde para você. Saúde, beleza, felicidade, diversão, né? Hoje eu comecei o programa falando que a gente tem que ter instrumento na vida dos outros. Então, vocês foram hoje instrumentos também para ajudar a gente e quem está lá em casa. Tá bom? Obrigado. Contato aparecendo aí Obrigada. das meninas, contato do doutor, a Marina já foi colocando. Se vocês precisarem, entre em contato, procura, tira as dúvidas de todo mundo, tá bom? A gente vai agora para o intervalinho e a gente já volta lá no nosso ateliê, porque tem coisa bonita lá esperando a gente, pintura em madeira para você. Já já a gente volta.